Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês a história A Obsessão do Magnata, da autora Olivia Molinari. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, como eu falei para vocês, venho apresentar a história da Emmeline em 424 páginas. E, cara, essa história simplesmente é maravilhosa. Aqui eu vou apresentar para vocês a Emmeline. Ela é uma menina que ela vivia assim, uma vida perfeita, uma vida muito feliz. Ela tem o irmão dela, o Collie, que é 6 anos mais velho. Ela tem um pai, uma mãe muito amoroso, excelentes pais. Então, ela vive muito feliz. Quando, de repente, o seu pai vem a falecer. A sua mãe, gente, simplesmente entra numa depressão. A sua mãe simplesmente desiste de viver, deixando até os filhos abandonados. Tudo começa a mudar após de um tempo que a sua mãe recebe uma visita de um homem muito elegante, de um homem assim, que se porta muito bem e trata tanto a mãe quanto o Collie, quanto ela muito bem, é um lord. E ele vem juntamente com o seu filho. O seu filho tem a idade ali do Collie, mas a nossa Emmeline, ela tem medo daquele menino, porque ele é um menino sério, é um menino que não para de olhar para ela, deixando ela muito incomodada. Por mais que a sua mãe, depois dessa visita, começou a voltar a viver, percebe-se que a felicidade dela não é aquela felicidade contagiante, não é aquela felicidade que está nos olhos. É uma felicidade momentânea, vamos dizer assim. E todas as vezes que o pai daquele menino vem visitar a mãe dela, eles vão para o parque, porque os dois vão para o quarto. Ela ainda é muito nova, ela não consegue entender o que acontece, então ela vai para o parque e ela fica ali com o Collie também, com o Henry, que aos poucos ela vai se aproximando e vai até se tornando amiga dele. Porém, depois de um tempo, ele para de ir, indo apenas o seu pai. Quando ela está com 14 anos, ela vê a sua mãe, gente, no leito de morte. A sua mãe chama ela para conversar e diz a ela que quando ela completar 21 anos, ela vai se casar com o Henry, porque ela deu a palavra dela, então a filha precisa cumprir. Ela fala que não, porque ela não gosta dele, porque ela acha ele muito sério, porque ela tem medo dele, mas a mãe dela é categórica em dizer que cada um tem a sua sina, né? Que cada um tem que seguir um caminho e o caminho dela está entrelaçado no caminho do Henry. Ok. O seu irmão Collie já não está mais com elas, porque afinal de contas o Collie foi embora com o Henry há muito tempo. E assim, ela acaba aceitando que o Collie cuide dela, porque ela tem só 14 anos, não tem para onde ir, não tem como se sustentar, eles moram na Inglaterra. Só que ela fica com o irmão dela até os 18 anos. A partir dessa idade, ela já consegue trabalhar e assim ela sai e vai morar com uma amiga, no qual ela divide tudo ali. Só que, gente, assim, por mais que ela esteja morando em um apartamento no qual o irmão dela tá bancando, eles mal se veem. Ela não consegue entender o que aconteceu com o irmão dela, aquele menino doce, aquele menino que estava sempre do lado dela. Ela não consegue entender. Ele também se tornou um homem frio, ele também se tornou aquele homem que mal conversa com ela. E para ela é muito difícil compreender isso. E ela quer, pelo menos ela tenta colocar dentro da mente dela, que esse casamento não vai sair. Com o passar do tempo, o Henry, ele vai encontrar outra, porque todo final de semana ele tá com uma mulher nova, então sai na mídia ele com mulher nova, então ela acredita que ela pode ter uma vida normal. Ela é bailarina, então ela tá vivendo a vida dela, ela tá muito feliz, e aí ela completa 21 anos hoje, quando é amanhã, ela dá de cara com o Henry dentro do apartamento dela, junto com seu irmão. Ela fala que ela não vai casar com ele, ela fala que não vai com ele, ela dá um piti, mas ele é categórico em dizer, você vai sim, junte suas coisas e vamos para nossa casa. Quem fica responsável por esperar ela juntar tudo e levar ela é o Collie, deixando ela mais puta da vida ainda com o irmão. Ela vê que não tem saída, mas ela é categórica em dizer que vai fazer da vida dele um inferno e ela vai dar um jeito de fazer com que ele dê a liberdade a ela, porque aquilo não vai dar certo, gente. Não vai existir amor entre eles, não vai existir cumplicidade, não vai ter nenhuma ligação entre eles. Então, por isso, ela não quer ficar casada com ele.
Só que o irmão dela diz a ela, se você fizer ele se apaixonar por você, você pode ter tudo que você quiser, incluindo a sua liberdade. Mal sabe que o nosso Henry é tão obcecado por ela que ele não vai dar liberdade para ela nunca, jamais, gente. Por mais que ele seja apaixonado por ela. Então, vai haver o casamento sim, no qual no primeiro momento ela vai começar a criar alguns planos para poder destruir ali o Henry e conseguir a sua liberdade. Por outro lado, eu apresento para vocês o Henry. O Henry, ele é ali o fruto do casamento arranjado, porque o pai dele é um magnata, o pai dele é um mafioso, o pai dele é um homem perigoso, o pai dele é aquele homem escroto mesmo, realmente. Então teve esse casamento arranjado, no qual ele nunca amou a esposa, no qual ele nunca cuidou da esposa, e por incrível que pareça, por mais que ele tenha o filho homem, que é o que todo homem deseja, é ter um filho homem, ele menospreza o filho. Ele não aceita a maneira do filho, ele tenta forjar o filho ali na dor, no sofrimento, na humilhação. E mesmo quando o filho se transforma no monstro que ele desejou, que ele moldou, que ele trabalhou para isso, ele não consegue sentir orgulho. A maneira que ele trata, a maneira que ele fala, a maneira que ele cobra, é uma maneira tipo assim, cara, você é meu filho, mas se eu pudesse escolher outro, eu escolheria. Eu queria outro, não queria você, mas fazer o quê? Já que tenho você, então vamos você. E isso magoou o Henry. Porque, gente, ele passou por cada situação, para o pai não sentir orgulho dele, para o pai não ver ele com bons olhos. Então, vai chegar o momento que o pai dele vai falecer e é ele que vai tomar conta de todos os negócios. Realmente ele é implacável, realmente ele é aquele homem que todo mundo tem medo. E ele fica vigiando os passos da Emmeline desde quando ela era criança. Porque sim, gente, quando ela completasse 21 anos, ele ia atrás dela. E ele estava louco para ela completasse 21 anos. Então, quando vai chegar o casamento deles, que eles vão se casar, que eles vão se envolver, ele vai com muita calma, ele vai com muito jeitinho, ele vai conquistando ela, assim, ele vai fazendo com que ela se aproxime dele, ele vai apresentar para ela o mundo dos prazeres, porque ele vai mostrar para ela como ela pode ser feliz ao lado dele, não só fora da cama, mas também na cama. E ela vai gostar porque ele sabe o que faz e ele faz bem feito. Então, ele vai vivendo uma vida ali com ela que vai fazer com que ela realmente pare de pensar em se vingar dele, em destruir ele e até mesmo de ter essa liberdade que ela deseja. Só que ele esconde um segredo muito grande. O irmão dela esconde um segredo muito grande. E aos poucos ela começa a desconfiar que pode ter alguma coisa errada, porque começa a surgir algumas situações que começam a levar ela a pensar que tem muita coisa por trás da história desse casamento, por trás da história da visita do pai dele à casa da mãe dela, porque ela não entendia naquela época, hoje ela já entende melhor o que acontecia. E o Henry, ele já disse que vai contar para ela, que ele conversando com o Collie, porque ele tem um Collie como, gente, ele tem um Collie como braço direito dele. Então, ele deixa bem claro, eu vou contar para ela, no momento certo, eu vou contar para ela. Ainda mais que agora, existe pessoas ali que estão querendo tomá-la dele. Então, o Collie fala, você precisa contar para ela para que ela esteja preparada. Porque se ela descobrir de outra forma, vai ser pior. Só que ela descobre de outra forma. Porque primeiro tem a situação que vai ter a Stephanie, que é uma das amantes dele. Só que a partir do momento que ele busca ela, né, que ele busca a Emmeline, ele não se envolve mais com ninguém. Mas a nossa Stephanie não deixa barato. A nossa Stephanie, ela quer ele para ela. Ela quer casar com ele. Então ela faz de tudo para que os dois se separem. Só que, gente, nem ele dá moral para ela, porque ela corta um 12 na mão dele, como também a nossa Emmeline. Porque toda vez que ela tenta dar um chega para lá, toda vez que ela tenta humilhar, toda vez que ela tenta colocar uma intriga, a nossa Emmeline vem e mostra quem ela é, fazendo com que ela recue e fique com mais ódio ainda. Então ela recebe uma carta anônima dizendo que existe segredo sim e é onde ela pode estar procurando para poder descobrir toda a verdade. E ela vai atrás de toda a verdade, gente. E quando ela descobre, ela fica com muita raiva. Ela fica com raiva da mãe dela, ela fica com raiva do Henry, ela fica com raiva do Collie. E no rompante, ela sai desesperada e quando ela consegue sair para fora da mansão, ela é raptada, fazendo com que o Henry e o Collie entrem em desespero. Porque aí, nesse meio, você já vai saber tudo que envolve a família inteira. Você vai ver que eles têm ligação, tanto a família
dela, quanto a família do Henry, eles têm uma ligação ali, e aí os segredos vêm vindo, vem vindo, vem vindo. Esse mal que estava atrás dela é o que está diretamente ligado nesse sequestro dela, só que vai ser esse sequestro que vai fazer ela abrir os olhos. Porque ela ia precisar de um tempo, sim, para digerir tudo aquilo. Ela ia precisar de um tempo para entender tudo aquilo e realmente perceber qual parte cabia a responsabilidade ao Henry, qual parte cabia a responsabilidade ao irmão dela e até mesmo à mãe dela. Ela ia precisar desse tempo, mas diante do que aconteceu, diante da pessoa que ela ficou em frente, diante da pessoa que estava ali, dizendo a ela que a partir de agora você é minha, mesmo que você já tenha casado com ele, mesmo que você já tenha transado com ele, você é minha e eu vou levar você comigo. E ele começa a falar mais sobre tudo o que aconteceu lá no passado, ela tem assim uma, vamos dizer, ela consegue assimilar mais rapidamente tudo o que aconteceu e ela começa a perceber o que seria dela se não fosse aquela promessa que o Henry fez para a mãe dele de cuidar dela, de cuidar do Collie, de casar com ela, o que teria sido deles dois. E dessa forma ela percebe que ele sim é quem cuidou sempre dela e que ele é apaixonado por ela, por mais que ela não queira acreditar por achar que ele é um homem frio e só tá com ela por conta de uma promessa que foi feita. Então, a partir do momento assim que eles vão em busca dela, que eles têm que, gente, eles têm que mover céus e terras para conseguir pegar ela de volta, que daí ela vai conversar com ele, que daí eles vão se entender melhor, que eles vão conseguir realmente começar uma vida sem mistérios, sem mentiras, sem segredos, que você pensa assim, vão ser felizes agora, tá tudo muito lindo, aí acontece outra situação. E como eu falei para vocês, a nossa Stephanie, ela não aceita muito bem essa situação do Henry com a Emmeline e ela resolve aprontar na noite de Ano Novo. Só que o que ela apronta para atingir a nossa Emmeline acaba atingindo o nosso Henry. Ele se torna alvo. E por conta do que ela apronta, ele precisa ficar um bom tempo sem dar ordem para ninguém, um bom tempo recluso. Ele fica um bom tempo, como se diz, de molho. E esse é o momento que ela vai mostrar que ela sim merece ser a esposa dele, que sim ela foi feita para ele, porque ali quem vai tomar algumas decisões é ela. Ali, quem vai reger toda aquela organização é ela, fazendo com que ele, a hora que chegar o momento dele voltar ativa, ele sinta mais orgulho ainda daquela mulher que está do lado dele. E assim, gente, ela se demonstra uma mulher muito forte. Por mais que lá no começo ela se mostrou uma menina assim, é uma menina medrosa, uma menina fraca, uma menina que acreditava em uma situação que não podia ser. Então, no começo ela se mostrou um tipo. No final, ela se mostrou totalmente diferente. Uma mulher forte, uma mulher decidida, que sabe o que quer e que está ali pronta para o que der e vier. Lembrando que na ausência dele, a senhora é a que manda. E todos os homens dele baixaram a cabeça para ela. Todos os homens dele aceitaram ela como sua senhora. Então foi um livro assim, por mais que não foi uma coisa que foi muito tensa, porque não teve muitos relatos sobre máfia, sobre tortura. Foi uma coisa mais tranquila, por mais que tenha sido dessa forma, é uma história que te prende do início ao fim, porque você fica instigada a saber o que vai acontecer. Então eu vou deixar vocês com mais essa excelente dica. Agradeço muito a sua companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.